dia, uma excelente sexta-feira a todos. Para você que vai assistir à tarde e não vai conseguir, não está online agora, então boa tarde para você. E quem vai assistir à noite também, boa noite para você. Que Oxalá abençoe a todos nessa sexta-feira, que seja uma sexta bem abençoada e bem iluminada a todos. Embora o sol deu uma fugidinha, ainda bem, né? Porque o calor tá intenso, né? Essa semana o calor foi bem quente, aqui em São Paulo principalmente, né? Bom, antes de iniciar nossa conversa de hoje, gostaria de passar os recados. Sábado agora, nem no próximo, teremos trabalho por conta da nossa escala, né? Então, na próxima, que seria sábado de Aleluia, então, por conta do feriado, eu acabei cancelando. Então, nosso próximo trabalho vai ser no dia 6 de abril, será toque de esquerda, tá? Então, você que está acompanhando aí, é só olhar também no Instagram, entrar no Facebook, que tem toda a nossa agenda, toda a nossa programação. Então, o próximo trabalho será no dia 6 de abril, às 18h30, trabalho de esquerda, tá? Bom, vamos ao assunto, que meia hora, passa rápido pra caramba. O curioso foi que essa semana eu estava sem ideia do que falar e estava saindo, estava indo para academia e o povo do astral aí falou, bom, por que você não fala de um tema que aparentemente as pessoas passam despercebido e não dão muita atenção, que é justamente essa mudança de estação e o que vem a representar todo esse outono, que para quem não está sabendo, quem está aí por fora da realidade, quarta-feira, dia 20, entramos no outono. Ou seja, saímos do verão e entramos no outono. E o outono tem uma visão muito diferente e traz a gente, por conta dessas mudanças de estações, traz para a gente um certo questionamento, uma certa reflexão, o que representa, o que tem como energia até no próprio ambiente, como que o mundo e o ambiente aqui, principalmente no hemisfério sul, onde é outono, porque no hemisfério norte, no dia 20, foi o equinócio de primavera. Então foi justamente o oposto, porque não sei se você sabe, mas entre hemisfério norte e sul há sempre o contrário. Então se aqui é verão, lá é inverno, se aqui é primavera, lá é outono, então nós estamos invertidos através dessa mudança dessa linha do Equador. Então, uma das coisas importantes a trazer a ideia o que esse equinócio especificamente, o que essa estação representa. Temos influência? Sofremos alguma influência disso? Porque a natureza é nítido. Não tem como. No outono, quem pensa em outono, a primeira coisa que vem à mente são aquelas árvores extremamente peladas e as folhas, todas as folhas no chão caídas. Aquelas árvores bem... aquela cena de outono mesmo, que todo mundo já conhece. Principalmente no Brasil não tanto, mas porque é país tropical, mas para quem já foi para países distantes, países gelados principalmente, uma Inglaterra, tudo, consegue ver as árvores todas peladas, assim, aquele tapete no chão de folhas marrons, algumas amarelas, outras vermelhas. É até bonito de se ver, até uma das estações bem interessantes, vamos dizer assim. O sol é diferente, né? Então o sol não tem aquele brilho do verão, ele é mais alaranjado, ele é mais avermelhado. E nós muitas vezes acreditamos que não fazemos parte disso, que não somos parte da natureza e esquecemos que sim, nós somos parte da natureza. E se tudo influencia tudo, nós obviamente sofremos alguma influência também disso. Assim como a lua, por exemplo, vai influenciar o mar, vai influenciar a cheia, a vazante, as tábuas das marés, porque necessariamente essas estações, se nós nesse momento estamos nesse hemisfério sul, não também vamos espiritualmente, energeticamente ser influenciado por essa relação que está acontecendo aparentemente nítido. A primeira coisa a se perguntar, a entender até, é que o outono justamente ele é uma estação de transição. Quando está saindo de um ápice de um calor extremo, de um sol abundante, de uma luz plena, ou seja, quando a natureza está em seu ápice, ela está a todo o seu vapor, mostrando, acontecendo, ou seja, porque é um momento de mais intensidade que existe, tanto da natureza, e tudo está nada está reservado, tudo está querendo mostrar, se manifestar, ou seja, o verão é justamente esse ápice, é o extremo desse calor, indo em direção ao extremo do frio, que seria o inverno. Então, a primeira coisa é entender que o outono ele é essa transição entre o ápice
extremo de algo, de uma hiperenergia, de uma hipa, de um excesso, ou seja, de uma condição extremamente extrema, se dirigindo para uma condição extremamente inferior, mínima, escassa, de reserva, de contenção, de exclusão em alguns casos. Então, a estação do outono, ela está levando a essa transição, ou seja, é um período onde está saindo desse ápice para justamente ir para um ápice, para um mínimo total, vamos dizer assim. Por exemplo, se as árvores elas não perdem as suas folhas, com certeza o ciclo de respiração vai ser muito rápido, muito intenso, e talvez ela não consiga sobreviver. Então, obrigatoriamente, para que a árvore sobreviva e consiga aguentar até a próxima estação, que vem em seguida ao verão, ao inverno, que é a primavera, ele precisa abandonar suas folhas, mostrar, ou seja, tirar tudo aquilo que já não lhe pertence mais, justamente para que não tenha de forma muito ríspida, de forma muito intensa, um processo final, e aí ela morreria. Então, trazendo isso para a nossa vida, claro que a intenção da conversa hoje nossa é essa, não é simplesmente falar sobre um outono, mas o que muitas vezes nós não estamos abrindo mão. Quais são hoje os apegos que muitas vezes a gente está segurando, que a gente não quer deixar ir? Claro, o mais difícil é quando a gente está abrindo mão, ou está deixando ir, ou está se desapegando de um resultado de um sucesso que a gente fez. Muitas vezes esse é o desapego mais difícil. Às vezes as pessoas acham, se desapegar de pessoas é mais difícil, se desapegar do dinheiro, algumas pessoas acreditam ser o mais complicado. Eu muitas vezes acho, claro, tudo isso é complicado, mas eu acho que você se desapegar, você abrir mão, você deixar ir, você se libertar, principalmente de sucesso, de conquistas, é mais difícil. Porque a pior coisa é quando principalmente você também tem sucesso no lugar errado e no momento errado. E você não consegue mais se desprender daquilo. Você não consegue mais se desapegar, se libertar daquilo. Então, quando você olha para uma árvore extremamente pelada, que ela teve que abrir mão de todas essas folhas, você acha que é uma perda, enquanto na verdade é um ganho. Ela justamente está ganhando, porque se ela não passasse por esse processo, assim que chegasse o inverno, ela morreria. Porque ela não iria dar conta, ela não iria responder de forma satisfatória a essa queda brusca de energia, ela não iria conseguir fazer essa respiração, ou ela teria que fazer essa respiração de forma muito intensa, muito rápida, e isso condenaria todo o processo, a vida dela, e o que realmente representa que é a essência. Então é legal, porque quando você olha uma árvore toda pelada ali, sem folha, é como se ela também estivesse desnuda, como se ela estivesse mostrando a sua verdadeira essência, como se ela estivesse extremamente sem as suas amarras, sem as suas fantasias, sem as suas máscaras, e mostrando realmente a sua verdadeira essência, mostrando verdadeiramente aquilo que realmente é a sua natureza, o seu interior. Ela não tem problema em um determinado momento da sua vida estar de cara limpa e mostrar exatamente qual que é a sua verdade, qual que é a sua essência. Então, hoje o ponto que eu trago para que a gente possa pensar, para que nós possamos realmente refletir, é o que você vem segurando na sua vida que já não está mais no momento de segurar. O que você está pegado, o que você está preso, qual que é a situação, o objeto, a pessoa, o sentimento que você está tão preso, que você está tão enraizado e você não está se libertando daquilo. E se você não abrir mão daquilo e não conseguir deixar aquilo ir, aquilo justamente pode afetar o teu processo e a tua continuidade enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto amante, enquanto filho, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto médium. Qual que é o X da questão? O que é que realmente está pegando em você? Então, principalmente, o fundamental é preciso a gente entender que é preciso, algumas coisas da vida é preciso com que a gente deixe ir. Com que a gente realmente entenda que as coisas há ciclos, existem processos. E dentro desses processos que a gente acaba vivendo, existe o começo, o meio, o fim e o recomeço. Só que para isso, primeira coisa, você precisa estar preparado para justamente aprender a lidar não com a falta, ou com a necessidade que não há mais, ou com... Não, porque muitas vezes você aprender a lidar com a falta também é um ensinamento.
Muitas vezes a vida ela quer te ensinar tanto na abundância, na prosperidade, como também ela vai te ensinar na falta, na escassez, na miséria. Até mesmo porque o outono é a última colheita. Então, é o último esforço de todo o trabalho que você vem fazendo e aquele momento onde, no verão, tudo está no seu mais intenso calor, intenso sol, intensa luz, intensa plenitude, intenso brilho. Então, é como se você já tivesse vivido toda aquela intensidade e tivesse buscando e precisando entrar numa transição para um recolhimento. Que o inverno é justamente quando você se recolhe, quando você se resguarda para poder preparar. Muitos antigos, principalmente no Tibete, os textos canônicos, ou seja, aqueles textos mais sagrados, 90% dos textos foram redigidos no inverno. Porque o inverno ele traz essa necessidade do recolhimento, do resguardo, um pouco da solidão, daquele momento, porque você olha para fora, você vê que a natureza está guardada. Ela não é igual ao verão, que ela está aí a todo vapor, curtindo e vivendo. Ela está em momento de ostracismo, ou seja, ela está no momento de reservado da própria vida, para que ela possa entender quais são as suas novidades, os seus crescimentos, o que precisa recomeçar, para que aí sim ela venha ao mundo repartir as boas novas. Porque depois desse momento que você conseguiu centralizar, depois desse momento que você conseguiu resguardar, entender, compreender, centralizar, você manifesta e você divide. Como que você vai dividir alguma coisa se você não tem uma intenção, uma visão e um conhecimento daquilo que você adquiriu, daquilo que você chegou, para que você possa compartilhar, para que você possa dividir? Então, claro, o ser humano ele faz parte disso, porque nós somos partes da natureza. Às vezes a gente acha que não, né? A natureza é só a plantinha, o bichinho lá, o animalzinho, a floresta, e nós não. Não, nós somos partes dessa natureza. Então, é claro que no inverno, a nossa sensação emocional ela é muito mais de acolhimento, de resguardo, sabe, a gente quer pegar mais uma cobertinha e ficar quietinho, a gente não tem muita vontade, o estímulo nosso é menor. Diferente de um verão, você quer acordar cedo, você quer caminhar, aquele sol logo cedo, já entrando pela janela, já esquentando o teu quarto, você já quer sair, você já quer bater perna, ou seja, você já quer ficar na rua, você não quer ficar resguardado, você não quer entrar num momento de introspecção. Então, assim como o verão te conduz a um momento mais extremo externo, o verão te traz a um momento retrospectivo, o inverno te traz a um momento mais retrospectivo. Ele te convida a olhar para dentro, a não olhar para fora, a buscar internamente, e o outono é essa transição. Então, quando você começa a abrir um pouco mais a visão para dentro, para o teu inconsciente, começa a perder um pouco essa relação mais de manifestação, de exteriorização, de exposição. Então, é um período onde você começa a já ficar um pouco mais introspectivo, então você busca mais um entendimento de si próprio, onde você já começa a entrar num processo mais meditativo. Então, é legal você perceber que muitas vezes podem entrar em contato comigo, como já aconteceu. Acho que eu estou entrando em depressão. Por quê? Porque todo aquele estímulo, aquele entusiasmo que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Parece que eu sinto que a minha energia está começando a baixar. Claro, você entrou no outono. É natural com que agora, nestes próximos 2, 3 meses do outono, o teu ápice de energia, o teu estímulo, a tua intensidade, ela comece a diminuir, para que você se prepare para esse inverno que está chegando. Então não ache que agora você acordar um pouco mais sonolento, você ficar um pouco mais taciturno, ou seja, entrar em um estado um pouco mais reflexivo, ficar um pouco mais introspectivo, evitar muitas vezes tanto contato, às vezes não, quero ficar um pouco mais sozinho, não quero mais estar indo em todos os lugares, quero ter um pouco mais um momento pessoal. Que bom que você está conseguindo entender. Mas a questão é, tudo bem, você está compreendendo tudo isso, mas o que você vai colher dessa última grande colheita que você fez? Porque no inverno ninguém se colhe nada no inverno, todo mundo se prepara para esse resguardo do inverno. O que você vai colher? Qual vai ser essa última colheita que é agora? Ou seja, o fruto de tudo aquilo que você vem se dedicando desde a primavera, desde setembro, os últimos frutos, até falando de forma espiritual, emocional, energética, em alguns casos físico,
Agora é o momento de você colher, o último momento de você colher, é a última colheita que tem. Então como que você vai absorver, como que você vai pegar isso e o que você vai fazer com isso? E como você vai se desapegar? O importante é você entender que agora é o momento de você abrir mão. Agora é o momento de realmente você deixar passar algumas coisas, deixar para trás algumas coisas. E é o momento de você se libertar. Não só do que te faz mal, mas se libertar daquilo que também te faz bem, que esse é o mais difícil. Esse eu vejo como o desapego mais complicado, o desapego mais dolorido, o desapego mais doído que tem. Porque é quando você está abrindo mão dos seus esforços, do resultado daquilo que você se dedicou, daquilo que você conseguiu lapidar, do que você aprendeu, para que você possa ressignificar. Porque você é o corresponsável da sua vida. Você tem total responsabilidade e condição de recriar, de reconstruir a sua própria realidade. Então, tudo bem, é difícil? É difícil. Não é fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Então, você aprender a abrir mão, você se libertar, se desapegar, como vou repetir para você, abrir mão, se desapegar, se libertar principalmente do que te faz mal ou até mesmo daquilo que já te faz bem, mas completou o seu ciclo, não é fácil. É complicado, mas não é impossível. Então, como não é impossível, se esforce. Dê o seu melhor naquele momento para que você reconheça, para que você descubra, para que você consiga ir além desse ciclo, que você consiga completar esse ciclo na sua vida. Isso é muito importante. E é isso não só como questão de renovação, mas justamente é um certo princípio que aparentemente parece uma grande perda e na verdade é um ganho. E pelo medo de você deixar ir, pelo medo de você abrir a mão, de você soltar, você acaba não conquistando aquilo, você acaba muitas vezes não dando um novo ressignificado, um novo olhar sobre aquela situação que muitas vezes acaba finalizando de forma muito brusca. E essa forma, muitas vezes, ela se finda de uma forma tão intensa e tão brusca que muitas vezes pode comprometer o que realmente é a causa e não simplesmente esse efeito daquilo que você está vendo. Então, o que eu te pergunto é, o que você realmente hoje precisa deixar ir? O que você precisa realmente abrir mão que não dá mais para continuar crescendo com este peso em que você está? Com essa carga, com essa pressão que muitas vezes você acaba segurando. E ao mesmo tempo, todo esse amadurecimento final dessa última colheita, quais serão as consequências? O que você vai utilizar elas para você sobreviver em um período de resguardo, em um período de recolhimento? Ou você simplesmente vai usar e abusar e no meio desse inverno, ou seja, no meio desse momento de resguardo, você não vai ter mais o que se alimentar, o que se nutrir. Então, isso eu digo em sentimentos, eu digo em pessoas, em relações, em criações, em oportunidades. Porque se você, nesse período e nesse momento, não consegue estar apto a reconhecer esse novo ciclo, claro, você vai entrar num processo extremamente um processo decrescente. Você vai ver as coisas lentamente serem tomadas da sua mão, as coisas lentamente serem esvaiadas, serem perdidas, ou finalizar. Ou seja, acabar, porque não tem mais. Você tirou. Claro, se você não colocou, automaticamente você perdeu. Então, o que eu peço a você, além de entender isso, é muitas vezes temos que aprender a sacrificar algumas coisas na vida por algo muito mais sagrado e muito mais importante. Até mesmo por essa reconquista, por este recomeço que a vida está trazendo. Então não tenha medo em sacrificar algumas coisas que aparentemente você não se vê sem elas. Que você não consegue mais, eu não vivo mais sem isso, não vivo mais sem essa pessoa. Claro que você viveu até hoje, sempre conseguiu viver. Mas agora eu estou apegado. Então, isso não é uma relação muitas vezes saudável. Isso não é um relacionamento, claro, puxando para a ideia do relacionamento, não é um relacionamento saudável. Se você não sabe viver sem aquela pessoa, não é uma pessoa que te ajuda, que te faz você ser segura, te ajuda a ser uma pessoa independente, uma pessoa livre, uma pessoa emocionalmente, não digo só individualista, mas uma pessoa com uma certa autoestima, segura, responsável, que tem uma consciência da sua própria realidade.
Entende que muitas vezes a divisão existe apenas para as pessoas que são completamente divididas. Mas o relacionamento são dois inteiros que estão ali para dividirem o conhecimento, a troca de afinidade, a troca de conhecimento. E a natureza ela mostra isso através da própria realidade. Se você sair aí fora e olhar para a natureza, você vai ver que esses extremos existem. Então você vê o sol, você vê a lua, ou seja, você vê a claridade, você vê a escuridão. Tem o dia, tem a noite, tem o calor, tem o frio. Você vai percebendo enquanto muitas vezes todo esse lado que há, todo esse conhecimento em que existe na natureza, através dessas manifestações, você tanto reconhece e percebe que essa manifestação, que esse reconhecimento, ele também acontece no ser humano. Embora não tenhamos e não conseguimos enxergar, não conseguimos ver de forma tão clara, de forma tão nítida, mas isso não significa que não esteja lá. Isso não significa que isso não está ali presente, que essa manifestação, que essa transição, ela não existe também. Muitas vezes, claro, o homem tem essa mudança interna, o homem tem essa variação interna. A gente olha para a natureza, a gente vê a pedra, o reino mineral, existe desde um pedregulho até um diamante, um planeta gigante. A gente olha para o reino vegetal, desde uma graminha até uma sequoia, um baobá, que é gigante. A gente olha para o animal, tem uma formiga, tem um leão. E para o reino humano? No humano existe também essa variação. Ou você tem aquela alma de formiga, ou você vai ter uma alma de leão, uma alma de elefante. Depende dessa visão que você acaba tendo e do reconhecimento da sua natureza. Então é importante perceber que toda essa variação no reino humano é interna, não é externa. Você não vai conseguir olhar para uma pessoa de forma aparente, de forma externa, e reconhecer toda essa variação que é a natureza. No homem, toda essa diversidade, toda essa riqueza, através dessas variações, ela ficou interna. Então, assim como na natureza existe essa ramificação de conhecimento e de experiência, o ser humano também existe. Mas para isso você vai ter que abrir tua cabeça e ir um pouco mais além. Se você não olhar para dentro, se você não olhar internamente, porque isso se interiorizou, se você não olhar dessa forma, além do que extrafisicamente a gente reconhece, que seria o nosso corpo, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir reconhecer essa variação e perceber dentro desse patamar de evolução, de crescimento, em qual estágio você está, o que você precisa melhorar, aonde você precisa se fortalecer e o principal, do que você precisa abrir mão, daquilo que você precisa, em alguns casos, se sacrificar para que você possa proteger algo sagrado, que naquele momento é a tua essência, é a tua continuidade, é o teu ciclo. Então, se você não abre mão, você não acaba se sacrificando de algo, independente, bom ou ruim, você não consegue preservar a essência, o interior, a natureza. Então, assim como a gente olha para uma árvore, claro, e reconhece ela toda pelada no outono, que a sua verdadeira essência é o seu interior, e as folhas são apenas uma roupagem que ela usa, claro, com uma respiração, mas sem as folhas ela continua viva da mesma forma. Quantas vezes a gente olha para uma planta aqui no jardim, não tem folha nenhuma, o pinhão roxo, por exemplo, é uma delas, que a gente olha e no inverno não tem folha nenhuma, a gente fala, ih, morreu. Aí você vai lá, você não conhece, você acaba tirando ele, só que ele não morreu. Ele justamente respeitou o ciclo da natureza, perdeu todas as folhas no outono para que pudesse respirar e proteger a tua continuidade enquanto essência, enquanto ser. Natureza, mas enquanto ser, sim. E aí ele consegue, assim que volta a primavera, tá todo já repleto de folhas, de fruto, e aí começa novamente o seu ciclo. Então entender esse ciclo é fundamental, porque muitas vezes carregamos tanto pesos desnecessários que justamente acaba atrasando o nosso caminhar. E se a gente não se liberta de tudo isso, a gente não renasce. Então aprenda a se libertar, aprenda a desapegar, aprenda a deixar ir, sabe? Tire o apego das coisas. Às vezes um distanciamento emocional de uma situação é positiva, porque te dá um contexto, uma visão mais ampla, uma visão muito mais abrangente, muito maior de toda a sensação de que você está vivendo, de todo o sentimento, de toda a exposição, de toda a experiência que você está vivendo. Então não tenha medo, não tenha problema em muitas vezes aprender. Se você tem autoconfiança, se você é seguro de si, você conquista. Eu posso deixar isso embora. Se eu tenho a habilidade, eu vou conquistar novamente.
Quando você é apegado ao que você tem, se você perde, você não consegue reconquistar. Se você é apegado de forma, claro, positiva àquilo que você é, automaticamente você conquista novamente. Porque talento não tem como perder. Se você perde uma bicicleta, você não perde a capacidade de andar. Se você fica 10 anos sem andar de bicicleta e você sobe numa bicicleta, você vai andar tranquilamente. Porque você não desaprendeu, você apenas perdeu aquele elemento. Então comece a olhar para dentro. Comece a reconhecer a sua identidade, a sua característica, a sua necessidade, o seu conhecimento, o seu valor, a sua virtude, a sua sabedoria. E entenda que essa relação de enquanto ser, ela é 1000 vezes superior enquanto ter. Porque se amanhã você perde alguma coisa, você perdeu aquele objeto. Você perdeu aquela coisa palpável, mas você não perdeu a sua capacidade de aprender, a sua capacidade de manusear, a sua capacidade de se relacionar com aquilo. Vou repetir para ver se você entende. Se você é apegado a um objeto e você perde esse objeto, tudo bem. Ele vai embora e você pode reconquistar, mas a sua habilidade enquanto ele você não perde. Se você perde a capacidade de andar de bicicleta simplesmente porque você perdeu uma bicicleta, jamais. Você perde a bicicleta. Ou foi roubado, ou você vendeu. Tudo bem, você não tem mais a bicicleta. Mas a sua habilidade em andar, em se equilibrar em uma bicicleta continua lá da mesma forma. Você continua com essa habilidade. E aí passa 10, 20, 30 anos, você sobe em cima de uma bicicleta, você anda tranquilamente. Como se nunca tivesse deixado de andar. Como se o dia anterior você tivesse caminhado, você tivesse andado de bicicleta normal. Então comece a reconhecer enquanto as coisas, quando são perdidas, muitas vezes elas podem ser reconquistadas. Mas a habilidade, não. Você nunca perde essa habilidade. Então vamos focar mais no ser do que necessariamente no ter. O ter é importante, mas quem é alguma coisa pode ter novamente, ter mais e quando perde, tem novamente. E quando você perder, você não vai se sentir abandonado, você não vai se sentir machucado e ferido porque você perdeu aquilo. Porque aquela habilidade existe. Na próxima oportunidade que você tiver, você reconquista aquilo, porque você sabe o caminho. Você sabe como chegar lá. Você já tem esse dom, você já tem essa habilidade. Certo? Então, gente, valorize as experiências, não valorizem as posses. As posses são consequências. Quando você dá um reconhecimento e você valoriza exatamente todo aquele reconhecimento, aquela experiência que você tem através dessa valorização, você está anos-luz na frente. Então, o conselho que eu quero que você fique, para a gente já ir para o livro que já está no finalzinho, valorize as experiências, não as posses. Porque quando você valoriza todo o seu conhecimento e a sabedoria, se você perde aquele objeto, você perde aquela casa, você perde aquele carro, você perde aquela bicicleta, assim que você tiver uma nova oportunidade, você reconquista tudo novamente. Porque você sabe o caminho. Você sabe como chegar lá. Porque você não perdeu aquela habilidade. Você não perdeu o direito de reconquistar, porque você conhece totalmente essa trajetória. Gente, na vida, estamos vendo agora, como acabei de falar, esse outono chegando, que já chegou, né? Então, na vida, tudo é passageiro. Assim, tudo, você vai ver. Tudo vai passar. Uma situação boa, uma situação ruim. Nada é eterno e nada é permanente. A vida ela é efêmera, a vida ela é transitória. Então, na realidade, a única coisa permanente é a mudança. É a única coisa que eu posso garantir para você. A única coisa permanente é a mudança. E se você conseguir entender que você faz parte dessa mudança e você consegue entrar neste contexto, você consegue reconhecer, se inserir nele, você vai perceber que na vida a única coisa permanente é a mudança. Guarda essa frase. Todo problema em que você tiver, toda situação, seja positiva, seja alegre, seja triste, seja infeliz, seja uma emoção, seja um entusiasmo, seja um sentimento. Sempre, lembre-se disso que eu estou falando. A única coisa permanente é a mudança. Isso um momento vai passar. Então deixa eu aproveitar isso ao máximo. Porque em algum momento, ou aquilo vai sair, ou eu vou ter que abrir mão, ou eu vou ter que deixar aquilo ir. Então entenda. Entenda que isso é fundamental justamente para esse teu recomeço e esse entendimento do ciclo. Certo? Bom, como de costume, só avisando que os 2 livros, tanto Um Novo Olhar como O Além do Olhar, eles estão pela editorahercules.com.br. Então você que ainda não tem o livro, entre em contato, entra no site editorahercules.com.br.
ali você já consegue comprar tanto o e-book quanto o livro físico. Tanto para ter o livrinho para riscar, rabiscar, quanto o e-book. Então entre em contato lá, editorahercules.com.br. Como de costume, sempre gosto de falar nos últimos minutos, vai ser bem rápido mesmo, porque já bateu a hora, um texto, uma parte do livro para que você reflita sobre o que nós falamos um pouco hoje. Transmutação é a mudança da essência das coisas. Sim, é viável alterar a maneira como você age, mas não é necessariamente mudar a sua maneira de pensar. Às vezes as ações são influenciadas por pressões sociais, culturais e emocionais, criando uma espécie de máscara ou verniz social. A verdadeira autenticidade surge quando podemos expressar nossos melhores atributos em sermos coagidos, reprimidos ou obrigados, permitindo-nos avaliar se estamos sendo verdadeiramente nós mesmos ou apenas agindo conforme circunstância. Certamente é possível ajustar a forma como agimos para nos harmonizarmos com o mundo, mas é essencial encontrar essa harmonia internamente primeiro. Um indivíduo que tem consciência de suas habilidades e fraquezas, mantendo um equilíbrio saudável entre ambas, sem prejudicar sua mente e emoção, além de manter um corpo saudável e um espírito elevado, é capaz de criar relações harmoniosas nos ambientes em que habita e com as pessoas ao seu redor. Então, olha que maravilha essa parte do texto. Então, é legal justamente entender que essa transmutação é necessária. E se você consegue manter este equilíbrio justamente entre as coisas positivas, entre o que te faz bem e as coisas nocivas, o que te faz mal, você consegue manifestar isso de forma extremamente plena e satisfatória. Bom, resumindo, mude. Aproveite essa mudança, abre mão das coisas, se desapegue do que realmente não é importante mais para você. Essa é a mensagem de hoje. Que a sua sexta-feira seja abençoada, que Oxalá esteja presente em sua vida, na vida da sua família, na sua casa, iluminando, te ajudando a essa mudança, a essa transformação. Afinal, estamos falando de um Oxalufã, que é o responsável pela vida. Então, ninguém melhor do que ele para te ajudar a recriar, a reconquistar, a ressignificar. Porque a vida ela é constante e efêmera e transitória e muda e ensina a todo momento. Então aproveite essa oportunidade. Tá certo? Para quem vier pessoalmente nos próximos trabalhos, lembrando, próximo trabalho, toque de esquerda, no dia 6 de abril, às 18h30. Tá bom, gente? Obrigado para vocês, um grande beijo, uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana para todos vocês. Tchau, tchau.